Olá! Que delícia estar aqui. Eu já fiz bastante lives, mas fiz bastante lives no Facebook. Na verdade, essa é a primeira live que eu faço aqui no Instagram. Tô super feliz. Olá! Boa noite! Fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer perguntas, comentar alguma coisa sobre o que eu falar. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, amado, eu sou a Alessandra Miranda e hoje nós acabamos de entrar, boa noite, Aline, no mês de Gêmeos. O mês de Gêmeos, ele é conhecido na Kabbalah como o mês de Sivan, né? Então, para quem viu Sivan ou em algum texto que eu coloquei, ou mesmo nas postagens, Sivan é Gêmeos em hebraico. O que acontece quando a gente tem um momento de lua nova? A lua nova, ela representa uma fenda cósmica que acontece uma vez ao mês, que nós chamamos em hebraico de Rosh Chodesh. Rosh representa a cabeça, né? Então, a cabeça do mês. É como se a gente pudesse comparar com uma circunferência. E a lua nova, ela começa aqui nesse ponto e a gente vai subindo, 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 até chegar como um crescendo, até chegar no pico de energia do mês, que é a lua cheia, e daí a gente vai descendo. Como foi as últimas semanas para vocês? Principalmente a última semana. Na astrologia cabalística a gente fala muito de não usar o cosmos, né? Não sermos reféns do zodíaco, mas óbvio que desde o começo dos tempos, os homens eles usam a posição dos astros. Lembra quando não, a gente não lembra, né? Não nessa vida, mas de textos da história, que quando não tinha sido criado o relógio, né? Como eles se baseavam na hora. Eu tava assistindo um documentário super legal, inclusive no YouTube, que fala da divisão das casas do zodíaco. Então é algo que é muito antigo, né? Na última semana nós tivemos um momento, até ontem, né, de energia baixa no universo. Para quem acompanhou alguns vídeos anteriores, nós estamos num período que é chamado de Homer. O Homer são 7 semanas que representam uma energia um pouco mais densa, um pouco mais pesada no universo. E agora, com essa lua nova de Gêmeos, é como se a gente desse uma respirada. E no sábado à noite a gente vai ter outra janela cósmica assim incrível, maravilhosa, que é o encerramento dessas 7 semanas do Homer. Uau, meus sentimentos. Teve uma aluna também, né, que fez curso de constelação, que eu conhecia pessoalmente, que também partiu a semana passada. É difícil a gente entender, né, isso com o ponto de vista físico, humano, do nosso ego, de sentir essa falta da presença física. Mas, devido a essa grande figura, toda a espiritualidade, o quanto a gente puder rezar por essas pessoas que partiram e pensar coisas boas, né? Evitar ficar triste, claro que tem um processo de luto, mas mandar energia positiva para que o Criador possa receber essas pessoas de braços abertos. O que a energia de Gêmeos traz pra gente?
né? A energia de Gêmeos, gente, Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio, até agora, ele é o planeta mais rápido. Então imagina para aquelas partes na gente que a gente fica assim, ai, queria ficar aqui um pouquinho na minha zona de conforto. Pode ser um mês que faz a gente sair, né? Vai, mexa-se. Eu tenho um sobrinho de coração, que é filho da minha prima, geminiano, e é lindo olhar a astrologia dentro das crianças, porque as crianças não passaram por esse processo, né, de julgamento dos adultos, enfim, é como se você pudesse observar de uma forma mais estampada ali. E ele é geminiano, então quando ele vai brincar com alguma coisa, dificilmente ele brinca muito tempo com a mesma coisa, ou com o mesmo brinquedo. É como se ele brincasse um pouquinho aqui, daí ele vai querer fazer outra coisa, daí ele quer fazer outra coisa. Então é um mês bem legal para a gente praticar essa flexibilidade, essa versatilidade, esse poder de poder olhar para as coisas e ver o lado mais leve, o lado mais alegre da vida. Gêmeos rege a comunicação, né? Então todas as áreas que a gente tem alguma dificuldade de se comunicar, é um mês que nós podemos injetar energia para isso. Eu quero falar um pouquinho dos Gêmeos nas 12 casas. Essas 12 casas, cada casa representa uma área da nossa vida. Então a casa 1, que é a casa do eu, da personalidade, do caráter, quando a gente olha para esse aspecto de Gêmeos, estava falando para vocês que o Gêmeos ele tem essa resiliência, né? Eu falo que no balanço dos segundos tudo pode mudar para o geminiano. E isso é muito positivo. Só que a gente precisa tomar cuidado com interpretações. Ai, uma hora eu acho que é isso, outra hora eu já não sei, eu acho que é aquilo que realmente eu quero. Respiração, técnicas de respiração, contato com a natureza é sempre muito bem-vindo, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, né? E no mês de Gêmeos, principalmente, lugares abertos, abraçar uma árvore, falar assim, não é louco não, tem uma técnica. Andar na grama, como é importante a gente andar na grama, todo esse papel, né, da terra. Se a gente olhar, a gente estava falando agora há pouco de pessoas que partiram, do pó viestes, ao pó voltarás. Quando a terra passa por todo esse processo de transformação, e se a gente olha na nossa vida, no nosso mundo, nós ainda estamos num mundo que um come os outros, né? Essa cadeia alimentar, e a terra ela absorve no fim as nossas energias. Então é um momento para a gente entrar em contato, eu diria entrar em comunhão com a mãe natureza, com a nossa respiração que nos traz o sopro da vida. Aquele primeiro momento que o bebê chora, que a criança nasce, aquela primeira respiração. Prestar atenção em como você respira, em como você absorve a vida e como você deixa ela ir. Com relação à casa 2, que é a casa das emoções e também é a casa do dinheiro, como que o geminiano age nessa casa? E todos nós, como humanidade, é como se a gente ficasse mais sensível a essas energias, dependendo de onde tem Gêmeos no nosso mapa, mas sempre vai ter em alguma das casas. Dentro das emoções, não é tão fácil para o geminiano olhar para as emoções, é como se ele tivesse uma dificuldade. Por quê? Porque é um signo que tem uma sombra do controle. E o que o controle esconde? Medo. E para olhar para as emoções não existe um formato, não existe um padrão, precisa desapegar desse medo, desapegar desse controle. Então o exercício que eu gostaria de passar para cada um de vocês esse mês é se perguntar internamente: o que eu sinto com relação a isso? O que eu sinto com relação a essa pessoa? O que eu sinto com relação a essa situação?
financeiramente. Os Gêmeos gosta de curtir a vida, de, como diria minha avó materna, viver. E como é importante a gente viver. A gente também aproveitar, óbvio, né? Dentro do limite, mas às vezes tem pessoas que só pensam em guardar, guardar, guardar e a vida vai passando. E cada um de nós, a gente tem um minuto que a gente vai, eu brinco com os alunos, amigos, clientes, eu falo, é o nosso paredão. E, gente, ninguém sabe o dia que vai ser o dia da sua partida, o dia do seu paredão, né? Do Big Brother aqui do planeta Terra. E que bom que nós não sabemos. Eu não sei vocês, mas eu acho que se eu soubesse esse dia, todos os dias eu ia lembrar desse dia. E isso faz com que a gente possa aproveitar esse lado de Gêmeos, de ver o lado mais leve, mais alegre da vida. Eu tava alguns minutos antes de entrar aqui me perguntando, né? Quando que você lembra de ter soltado uma risada? Sabe aquela risada de, gente, eu tô aqui, é uma coisa muito engraçada que a gente tenta até controlar o riso. Eu tenho duas gatas, a Vênus e a Georgia. Ai, a Georgia passou aqui embaixo, eu levei um susto, ela passou com tudo, na hora que eu falei o nome dela, ela tava segurando o tripé. E geralmente a Georgia é mais brincalhona, é mais jovem. A Vênus, quando eu adotei, ela já tinha 4 anos, um pouco mais séria. E eu percebo que conforme o tempo vai passando, ela tá cada vez mais divertida. E agora há pouco, gente, eu me peguei rindo de aquela gargalhada alta, porque ela corria de um lado, passava por um brinquedo e dava uma volta. E como é importante a gente fazer isso, porque nós vivemos num mundo que é regido por frequências, por vibrações. E sorrir, rir é curador. Eu tenho repetido isso muito nos últimos meses, né? Porque eu achei uma notícia muito impactante, que é uma forma de meditação. Se a pessoa fica 5 minutos assim, 5 minutos sorrindo, a informação que ela passa para todas as células do corpo dela é que está tudo bem. Como é importante a gente sentir isso, a gente se permitir fazer isso, mesmo que eu possa estar passando por alguma forma de caos. Eu nunca me esqueço do meu grande mestre de Kabbalah, o Rav Burke, que ele dizia: por pior que seja o caos que a pessoa está passando, vai passar. E é verdade. Eu sei que é fácil falar isso, é mais difícil quando cada um de nós está passando pelo ali no olho do furacão. Mas se lembrar disso, e se lembrar de algo importantíssimo na Kabbalah, que mais importante do que aquela situação, aquele desafio, aquele caos que está acontecendo na sua vida, o mais importante é como você vai olhar para isso. É como você vai reagir a essa questão, e está nas nossas mãos através do livre-arbítrio que nos foi dado. Quando a gente chega na casa 3, é a casa de Gêmeos, é a casa da comunicação, é a casa do nosso dia a dia, é um mês muito rico para a gente poder sair, interagir, fazer networking, né? Como diz o ditado, quem tem boca vai a Roma. Aproveitar isso, principalmente as pessoas que são mais introvertidas, que são mais caladas, falar mais. E quem já fala demais, cuidado, porque pode falar mais ainda no mês de Gêmeos, né? Para que possa se conectar com esse equilíbrio. Na casa 4, que é a casa de família, que também representa a casa de infância, no 4, dentro da numerologia cabalística, ele traz pra gente essa ideia de construção, de fundação. O Gêmeos pode ter uma dificuldade de manter os pés na terra, porque ele tá ali voando. Dentro dos elementos, ele representa o ar. Dentro da árvore da vida, ele é o ar da família do ar. É como se a gente soltasse aquelas bexigas que você enchia com a boca e de repente a bexiga escapava da boca e ia para todos os lugares, né? Como quase foi agora o meu tripé com o Georgia, que está tendo um ataque de brincadeiras aqui pela sala.
ajuda a gente a ver as questões familiares, as dores, os traumas do nosso sistema de uma forma mais leve, de uma forma mais alegre. E isso é muito importante, independente dos traumas da nossa história ou dos nossos antepassados. Muitas vezes a gente olha, né? Inclusive, quinta-feira, às 14 horas, às 19h30, quem estiver em São Paulo, venham participar da Constelação Familiar, na Avenida Paulista, número 2200, no térreo. E quando a gente olha, quem não tem traumas, quem não tem dores, as histórias, né, que aconteceram no passado, muitas histórias e momentos traumáticos, momentos de escassez mesmo. Olha que abundância que a gente tem no mundo hoje, gente. Quantas opções, né, de comida, de bebida, de passeios, de viagens. Isso era muito mais difícil no passado. Então é legal a gente observar e agradecer por todos que contribuíram até que nós chegássemos nesse momento que a gente está vivendo. A casa 5 é a casa de hobbies, criatividade, diversão. E aí os Gêmeos pode ter um pouco de dificuldade de disciplina, de continuar. Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer tal coisa, eu começo a fazer várias coisas, aí eu canso e não continuo. Mas lembrem que nós estamos aqui para poder identificar esses pontos frágeis e ir além dessas limitações dos 12 signos do zodíaco. Com relação à casa 6 da saúde, como eu estava falando para vocês, que é regido, né, pelo planeta Mercúrio, que é muito rápido. Então é um mês, gente, para baixar a ansiedade. Faça coisas que te ajudem a baixar a ansiedade. O que eu gosto de fazer? Pode usar óleo essencial, fazer um esporte, ouvir uma música. O que você faz para baixar a ansiedade? Técnicas de respiração, contato com a natureza, pulmões, né? Porque Gêmeos rege os nossos pulmões, rege a respiração e rege toda essa parte de mãos também, evitar esforços repetitivos e disciplina para continuar aquilo que você está fazendo. Se você acha mais divertido fazer 10 minutos de cada atividade, em 1 hora você vai ter feito 6 atividades diferentes, 10 minutos cada uma, ótimo, né? Mas faça, ouse. A casa 7, que é a casa de relacionamento amoroso, traz uma grande lição para nós, através desse signo de Gêmeos, que é se conectar com a liberdade dentro de um relacionamento amoroso. Então, evitar aquela coisa de ficar ali cobrando o tempo todo, ou querendo fazer tudo junto com a pessoa. O quanto eu me sinto livre dentro desta área. O quanto eu posso olhar para traumas da vida atual relacionadas a este tema, ao amor, e deixar ir, e soltar, e se permitir recomeçar. E pode ser mais leve, né? Mesmo que isso não seja verdade, quando a gente começa a falar e entra nessa frequência, é muito mais fácil de atrair uma realidade assim. Com relação à casa 8, de transformação espiritual, os Gêmeos, ele tem a tendência daquele que vai em vários lugares. Nada contra quem faz isso. Mas eu vou em 10 lugares espirituais diferentes e não sei o que eu faço da minha vida, né? Talvez é legal reduzir isso. Então eu posso ir em 2, em 3. Quais são formas importantes para mim, que me tocam, que me impactam, para que eu possa alimentar a minha alma da forma que você achar melhor, sem também ficar ali muito fanático ou preso àquela filosofia de vida ou àquela religião. A casa 9, que é a casa de estudos superiores, viagens para o exterior, os Gêmeos é um signo que traz muito movimento. Então é um mês muito legal, onde eu tenho vontade de ir, o que eu quero conhecer, que curso eu quero fazer. Eu nunca me esqueço, meu primeiro voo internacional, que foi para a Inglaterra, né, que eu acabei ficando lá 4 anos, e um amigo meu, ele falava assim: vai guardando dinheiro, coloca lá um dinheirinho na poupança. E eu olhava pro cara e falava: meu, tá,
Eu tava na época numa situação, sei lá, consegui juntar 100 um mês, 50 o outro. Onde isso vai comprar uma passagem internacional? Eu pensava. Mas eu segui esse conselho desse amigo, que inclusive era meu chefe, um dos meus chefes na época. E vocês acreditam que na véspera de eu viajar para Inglaterra, aqueles, acho que tinha uns, não lembro, não chegava a R$1.000, mas esse dinheiro me ajudou e muito na minha viagem, porque às vezes a gente acha que o que eu vou fazer talvez não vai ser muito, não vai virar essa balança para as coisas acontecerem, mas é um pouquinho de cada vez, doses homeopáticas. E literalmente, quem tem dificuldade de sair do lugar, de viajar, de ir para essa consciência maior, é um mês muito importante para você dar asas à sua imaginação e se perguntar: onde eu tenho desejo de ir? O que eu quero conhecer? O que eu quero aprender agora? A casa 10, que é a casa da carreira, a casa da profissão. Gente, é um mês maravilhoso para que cada um de nós possa levar a sua comunicação para o próximo nível. Quem já é ótimo para se comunicar pode ficar melhor ainda. Quem tem entraves de comunicação, principalmente essas relações interpessoais, dentro de uma profissão, dentro de uma carreira, isso é cada vez mais importante. A gente também pode dar um salto quântico com relação a isso. Casa 11 de amigos e do mundo, os Gêmeos é aquele que é... Eu lembro uma vez que eu trabalhava em São Paulo e no Rio, e toda semana eu ia para o Rio. E tinha uma aluna lá, geminiana, e eu falei, gente, Gêmeos é diversão na certa, né? Porque o Gêmeos, ele pode ter algo para resolver amanhã, que é difícil para ele, mas ele não vai deixar de sair com os amigos, de curtir lá seu happy hour, de ter aquele bate-papo. É um signo que também precisa de pessoas, de amigos que acompanhem o raciocínio, senão aquilo pode ficar chato. E na casa 12, que é a casa do subconsciente, mais uma vez é importante que a gente possa olhar pros sentimentos, que a gente possa permitir olhar para as nossas emoções. E fechamos as 12 casas com energia de Gêmeos. Gente, quinta-feira, quem estiver em São Paulo, então vai ter o evento de constelação. E não está disponível ainda para o Apple, para o iOS, mas quem tem Android, eu acabo de lançar o meu aplicativo que se chama Alessandra Miranda. E ele tá bebezinho ainda, tá no comecinho, mas daqui a pouco vai ter coisas muito legais para vocês, que a gente possa ficar cada vez mais próximo, né? Essa era que estamos vivendo nos proporciona isso, ficar mais perto, romper essas barreiras do tempo e do espaço. Se tiverem perguntas, insights, comentários, fiquem à vontade para me passar um direct, e eu espero também poder salvar essa live e deixar à disposição para vocês. Se não, vai estar aqui disponível nas próximas 24 horas. E lembre que o momento da lua nova é um momento onde toda a energia que a gente vai ter disponível para os próximos 30 dias está disponível ali para a gente naquela janela. Então é um momento importantíssimo para vigiar os seus pensamentos, as suas ações, para evitar que coisas de fora ou acontecimentos ou que as pessoas fazem, falem, interfira menos, impacte menos em você. Uma meditação muito legal, que é bom a gente lembrar, é a meditação do fio de luz prata. Antes de sair de casa, antes de ter contato com outras pessoas, imaginar esse fio de luz prata em volta do seu corpo e pensar tudo que for para mim, que for para minha correção, que possa penetrar, tudo que não for, daqui para fora. E fiquem ligados que daqui a pouco vai ter vídeo falando dessa energia incrível que vai acontecer este ano no pôr do sol de sábado. Eu desejo para todos um mês maravilhoso, repleto de alegria, de leveza e tudo de bom que a vida pode nos oferecer. Como dizemos na Kabbalah, Chodesh Tov. Feliz mês. Um beijo.